nossa lupa e as comentadoras vão naturalmente tudo observar com todo pormenor no sentido de não deixar passar absolutamente nada. Hoje são 2 de novembro de 2020, naturalmente é o dia dedicado aos nossos entes que infelizmente já não estão entre nós, mas enfim, é o dia de reflexão e que naturalmente cada um de nós deve perceber que enquanto o nosso ente querido está em vida, enquanto o nosso irmão está em vida, ali sim ele deve ser acarinhado. As flores, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, enfim, o seu parente tem de receber de si enquanto ele está em vida. Bom, isto é para refletirmos, vamos perder mais tempo porque temos muitos motivos para naturalmente poder oferecer a si. Como começo naturalmente, vou saudar a Miriam já, e ela que tem a bola toda. Olá Miriam, estás bem? Obrigada. Estou bem, boa tarde Marcial, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Muito bem, então, o final de semana, desportivamente falando. Foi rico, foi produtivo, deu para passar bem o fim de semana. Muito bem, sim, sim, também é possível notar. Bem, a Miriam está sempre bonita. Aliás, e a Solange Feijó não gosta de ficar para trás. Por isso eu vou saudá-la. Olá, Solange. Olá, Marcial. Olá, galera que está do outro lado. Então, acompanhar-nos. Tudo em ordem? Bem, tudo em ordem. Tivemos muito em que pensar, em que refletir, que assistir. Vemos muitas coisas ao longo da semana. Muito bem, muito bem. Ainda bem que é assim. E caro amigo que está a acompanhar esta transmissão, ou que poderá depois acompanhar, naturalmente que não está agora em direto, eu quero lhe dizer, partilhe, está bem? Partilhe com mais amigos, partilhe com familiares, porque nós aqui na Camunda News fazemos diferente, ok? Trouxemos este programa onde só mulheres é que vão comentar sobre o desporto. E naturalmente essa questão deve estar a surgir agora ali. Então, o que é que tu estás ali a fazer ao senhor Marcial? Se o programa é só mulheres que comentam. Naturalmente, eu estou aqui para segurar o barco também. Sabemos que se deixarmos só mulheres aqui, isto vai ficar tão giro, que naturalmente você poderá não aguentar de emoção. Para estragar um bocadinho, eu cá estou. Bem, hoje vamos falar da convocatória dos Palancas Negras. A esta altura deverá eventualmente já começar a conferência de imprensa, que vai servir para o anúncio dos atletas convocados para o compromisso de Angola diante da República Democrática do Congo, jogo relativo à corrida ao CAN. Vamos igualmente também falar aqui da seleção sénior feminina de futebol, que amanhã vai estrear na Taça COSAFA, e diante de uma fortíssima seleção, que é a África do Sul, campeã em título desta competição. Vamos aqui também tentar, com a lupa desportiva, naturalmente, desvendar aqui esta ligeira confusão. Ligeira também é a forma de falar que existe entre o Ministério da Juventude e Desportos e a Comissão Eleitoral da Federação Angolana de Futebol, no caso Norberto de Castro. Olha, temos coisa boa. O Fábio Abreu vai estar aqui conosco, vai contar histórias interessantes relativamente ao seu momento. Aliás, estes e outros assuntos vão aqui ser abordados, porque temos de ganhar mesmo tempo. Miriam, vamos deixar a convocatória dos Palancas Negras um bocadinho lá mais para o meio, porque eventualmente nesta altura ainda não começou a conferência de imprensa, e eu penso que até ali vamos ter acesso à lista dos convocados. Vamos começar com a seleção sénior feminina de futebol, que amanhã joga diante da fortíssima seleção, repito, da África do Sul, que é campeã em título. Exatamente. A seleção deve estar, nesta altura, prestes a chegar à África do Sul. Joga amanhã e só vai chegar hoje. Sim, saiu hoje, perto do meio-dia, de Luanda. A seleção que vai ter algumas horas para descansar e amanhã vai defrontar a forte seleção da África do Sul. Como o Marcial disse, uma seleção bem avisada, uma seleção com muita rodagem, em função da competição interna que é forte na África do Sul. Temos campeonatos nacionais, regionais e distritais,
coisa que não acontece em Angola. Ouvimos falar de seleção e é ali onde começamos a convocar as atletas. Se antes da Covid-19 já não se trabalhava, já tinha-se poucas equipas no futebol feminino a trabalhar em fraca competição, com a Covid piorou ainda. Estas atletas tiveram algumas semanas de preparação aqui em Luanda, o que não é suficiente quando não se tem jogos nas pernas, e vão encontrar seleções que trabalham com regularidade, já com história e com um caminho trilhado naquilo que é o futebol feminino. Vamos desejar sorte à nossa seleção, que não perca por muito, né? Porque o orgulho nacional tem de estar sempre ao de cima. Já falei disso na semana passada. Se perguntassem a mim se eu concordo que a seleção vá à Taça COSAFA, a seleção feminina, eu diria que não. Mas como transcendem as nossas opiniões e decisões, a seleção já foi, a federação pôs a seleção a trabalhar nestas semanas, nas condições que nós já sabemos. Então vamos acompanhar aqui do outro lado, vamos estar atentos amanhã para ver este desafio da seleção nacional, como as nossas bravas guerreiras se vão bater diante da África do Sul, e para os desafios que vêm a seguir depois diante dos Camarões e de Eswatini, antiga Suazilândia. Solange Feijó, a seleção nacional está a menos de 24 horas, vamos assim já contabilizar, para estrear nesta prova, que é a COSAFA. No entanto, só hoje é que chega ao palco da competição. Até que ponto, digamos, os constrangimentos inerentes à própria viagem não poderão atrapalhar, eventualmente, naquilo que vai ser o confronto com a fortíssima seleção da África do Sul? E também quero dizer que, para além da África do Sul, a Miriam já adiantou aqui a Eswatini, portanto a Suazilândia, bem como também Comores, sim, que naturalmente são seleções que, enfim, como é que nós de facto vamos ver esta seleção? Acha que o cansaço do voo... Daqui a África do Sul também não é muito tempo, são para aí 3 horas, 4? 3 horas e meia. 3 e meia. Se tanto 4. Sim, se tanto 4. Portanto... Mas é complicado. Uma seleção que vai viajar para ir fazer um campeonato, vai ser COSAFA, né? Fazer um campeonato, vai chegar hoje, e o tempo de adaptação da relva, do clima, o descanso das próprias atletas. Vai realizar algum jogo treino? Já temos, não é possível. Não é possível. Não é possível realizar algum jogo treino. Até deviam ser estrategas. Uma vez que não temos campeonatos aqui, perdão, há um provincial aí da rasca, do vai não vai, mas não há campeonatos nacionais, não há competição de verdade, né, no concerne ao futebol feminino. Então devia-se pensar de uma forma mais estratégica, sei lá, de chegar um pouco mais cedo à África do Sul, fazer uns 2, 3 jogos para dar alguma rodagem, né, nas atletas que estão a ser, nas selecionadas no caso, e para lutarmos, fazermos, ainda que perdermos, mas perdemos de uma forma bonita, com dignamente. Né? Então, eu acho que deveria-se pensar assim, a seleção, até porque os dinheiros estão aí, se disseram que estão a fazer tudo a correr, a seleção tem que ir porque o dinheiro tem que se justificar, né, os valores. Então, seria bem mais justificado se fossem uma semana. Quando a seleção masculina, há essa toda a regalia, há esse todo o cuidado de uma semana, 4 dias antes, 5 dias antes, porque quando o feminino não há as mesmas regalias. Eram $500 mil dados, não é, para a seleção feminina, salvo erro? Para a seleção feminina, não tenho a certeza do valor. Eram para aí $500 mil. Não tenho a certeza do valor, mas independentemente a federação tem que procurar os parceiros exatos para poder financiar as seleções. E a seleção é prioridade. A federação assumiu que a seleção nacional vai participar na COSAFA, então tinha de ver os prós e contras. Eu só acho isso. Preparar as condições, já que é para justificar o dinheiro, tem de justificar mesmo, não é só dizer que a seleção foi, como foi, quais são as condições colocadas à disposição dessa seleção. Se há realmente o dinheiro e a justificativa da seleção para o pleonasmo é justificar
a saída desse dinheiro, então que se justifique bem, porque as coisas mal feitas já começaram aqui. Já começaram em trazer atletas que atuam em clubes fora de Luanda e nenhum hotel tinham para hospedar as atletas, tendo de ficar em casa de uma senhora. do treinador. Eu, inclusive, tive ali algumas informações de uma fonte que naturalmente não vou aqui dizer, mas que as atletas, pelo menos algumas, estavam a dormir no chão. Alguns responsáveis, segundo esta mesma fonte, estavam inclusive a levar os colchões para lá, enfim, para seleção o que é que nós pretendemos é afinal o que eu disse da outra seleção. vez aqui, nós temos que pensar em Angola. Se não conseguirmos pensar em Angola, não vamos avançar. Vamos fazer o contrário. Em vez de ir enaltecer o nome de Angola, nós vamos denigrir mais a imagem de Angola, que não precisa, nessa altura, da forma que vivemos, o que não se precisa é mesmo denigrir a imagem de Angola. Só para dizer que nós podemos, se a seleção vai com todas as regalias e cuidados. Nós tivemos uma seleção que esteve no Mundial, sub-17, né? Sub-17 masculino, que não ganharam o Mundial, mas os angolanos saíram, ficaram satisfeitos por causa do resultado, a forma como eles defenderam a bandeira nacional. Perdemos, mas todo mundo com orgulho, não, porque a seleção desempenhou bem o seu papel. Tanto é que agora o Capita já está no exterior. Tanto ganhou o Zito, Luvumbo já foi, então o Zino está a ser soldado. Então nós... Tem que se fazer bonito, pensar em Angola. Não pode só pensar para os nossos objetivos, para o nosso bolso. Porque se há dinheiro, deviam dar dignidade, primeiramente, a estes atletas. Sair, você está no Ambo, está em Benguela, sei lá onde foram buscar as atletas, né? Que foram também nessas províncias. Vem para aqui para vir dormir na casa de uma senhora desconhecida. Por quê? Na federação não há valores nenhum para pagar pelo menos nem que não fosse um hotel, uma pensão, se sei lá. Justificar o dinheiro, Solange, é porque o dinheiro há, então deve ser bem justificado. Deve ser bem justificado, sim, não também. pode dar pensão, outros Solange. caminhos ao dinheiro e depois justificar que foi para a pensões saída da seleção. ao engenheiro Osvaldo que está ao serviço. Não, mas guest O house. engenheiro conhece ali bons lugares até onde eventualmente as meninas... Não, a guest house é de tudo um pouco para todos os bolsos. Ou se o dinheiro é pouco, né? Não vamos também exigir aqui que vá ao hotel X ou Y, mas Claro. Mas algo que dê a dignidade a um atleta que sai da sua província para vir representar a seleção nacional, porque se não há condições, não nos podemos colocar, como disse na gíria, em cuecas largas, passa a expressão, sem alfinetes para apertar. Nós estamos a falar, como a Solange disse, de uma seleção. Há coisas que parecemos ser radicais, mas não. Há coisas que não se podem mesmo aceitar. Depois vão dizer que essas senhoras estão a implicar-se com a federação, estão a dizer que o dinheiro está a ser levado para outros caminhos, mas se existe dinheiro, é aqui onde nós devíamos ver estas condições a serem colocadas ao dispor da nossa seleção. Já não se treina, já não se trabalha, já a paragem da Covid, que as atletas não estão no seu melhor ritmo, depois já não se coloca condições para elas nesse pouco tempo conseguirem trabalhar, não se consegue colocar as senhoras no palco da competição com antecedência. Fazê-las viajar poucas horas antes do jogo. Todo mundo sabe que a altitude é um fator de muita importância e tem influência extrema no desempenho físico de qualquer atleta. Como é possível colocar estas jogadoras amanhã em grande forma em campo se nós estamos a colocar elas em menos de 24 horas para o descanso depois de terem enfrentado a altitude, depois de terem viajado? São coisas que não se pode aceitar, mas está feito. Vamos esperar. Amanhã. Um milagre, se calhar, muda toda... Pois. Muito bem, vamos esperar. Vamos esperar porque este jogo acontece amanhã a partir das 15 horas, 15h30, na verdade. É Angola que vai defrontar a seleção anfitriã, África do Sul, uma seleção mundialista. Portanto, participa com regularidade nas competições, não só a nível da África, mas a nível do mundo. Certo. A nível de infraestruturas, portanto, a resposta dos sul-africanos ou das sul-africanas para este contexto é satisfatório. Eu, Solange, quero lhe questionar, para além das desvantagens que Angola, neste contexto feminino, sobre o futebol que estamos a abordar, parte já em desvantagem,
Agora, chegar tardiamente ao palco da competição, quer dizer, já estamos a assumir que vamos perder este jogo? Isso aqui já está tudo bem, não adianta ir gastar dinheiro e fazer uma preparação antecipada lá, não adianta, já sabemos o resultado, nós que só queremos ir justificar. Então, quando você vai justificar o dinheiro que gastou, acontecem estas questões, porque depois vão falar, não, a viagem custou X, X, e se você fizer os cálculos, não vai custar aquilo tudo que vai ser apresentado. Mas a nível... Mas é muito, desculpe cortá-lo, mas é prejudicial para próprios atletas. Tem que ter a mesma dignidade que dão os masculinos. Porque eu acredito muito que se fosse a seleção masculina, ainda que fosse a de sub-20, não teriam a mesma forma de tratamento. Mas então, já aqui nesta abordagem da Solange Feijó, Miriam, eu quero lhe questionar aqui uma forma, entre aspas, de discriminação. Sempre houve. Isso não é novidade para ninguém, mas está aos olhos de quem quiser ver, não é só no futebol, mesmo nas outras modalidades. Sempre o género feminino foi colocado para segundo plano, até terceiro, em detrimento... Sim, em detrimento do outro género. E no futebol pior ainda, porque vimos nos últimos anos um desaparecimento considerável do nosso futebol feminino. E isso só responde à tua questão. O futebol só está feminino no estado em que está, depois de termos aquela seleção angolana que já conseguiu orgulhar a todos nós como país, onde esteve a Irene Gonçalves, exatamente. Sim, aquela... a Lutonda. Nós só perdemos, depois desta geração, o nosso espaço que já estávamos a conquistar no futebol feminino por causa desta falta de aposta naquilo que é o futebol feminino. Viraram as baterias para o escalão masculino apenas e o futebol está como está. E deve-se apostar, até porque essa nova direção da FIFA de higiene infantil também vem dando um apoio máximo ao futebol. Os nossos dirigentes aqui, o presidente da federação, andam a dormir. A FIFA tem apostado muito agora no futebol feminino. Se virmos bem, a nível do mundo, todas as equipas é uma das principais apostas do próprio Infantino. Do próprio Infantino. Então, eu estou a dizer que aqui nós estamos distraídos. O presidente cessante, no caso... Mas nós quais? Na altura que todos os angolanos ou os que estão a dirigir a federação? Não, os que estão a dirigir, mesmo os angolanos, aqueles que têm iniciativa de estar... Aqueles dirigentes de clubes, por exemplo, são angolanos, não estão a gerir a federação. O próprio Arthur Almeida, que até tem na sua campanha o Gianni Infantino, devia saber que essa é uma das bandeiras do Gianni Infantino. Quer trazer o futebol feminino Mas tem à tona. O Gianni Infantino na sua campanha ou usa, se calhar, com ou sem autorização a imagem de Gianni Infantino? Eu acredito que sem autorização. Eu acredito que sem autorização. Porque Gianni Infantino não se envolveria em campanha nenhuma. Pensar. Porque ele é presidente da FIFA, ele é presidente de todos do futebol. Eu penso que não é isso. E como é que fica esta situação, já agora também fazendo uma ligação? Como é que fica? Não, ele faz uma campanha, não é? E diz, eu também não vejo tão mal aquilo. Eu não vejo tão mal. É só dizer que porque durante o mandato dele o senhor veio. Então é tipo, recebemos o chefe de Estado X, fizemos aquilo, receberam, foram eles que receberam. Mas isso é, por exemplo, querer dizer durante, ou seja, antes da realização de um jogo, querer dizer que o árbitro está contigo? Não achei que seja isso. Não sei. Cada um tem o seu ponto de vista. É a interpretação de cada um. A minha, eu sou lá, não achei que seja isso. Eu só achei que fez parte do trabalho dele. Durante esses 4 anos, ela apareceu. Lá já estiveram outros presidentes na FAF. Na FAF. E não me lembro de um presidente, na altura, o Joseph Blatter, né? Não me lembro de Joseph Blatter chegar aqui... Só porque não fazia Angola parte do seu programa naquele ano. Isso não é nenhuma... Como é que eu posso dizer? O Gianni Infantino não veio para Angola a convite do Arthur Almeida. Não. Mas há um material aí de publicidade do Arthur, ele diz que trouxe para aqui o Infantino. Concordo. Trazer ele não trouxe. Não trouxe. Trazer ele não trouxe. Eu só estou a dizer aqui, na vertente de aquilo que nós fomos fazendo durante o ano, é normal que esteja ele a cumprimentar o Gianni Infantino, faz parte do processo dele enquanto presidente da federação, porque ele pode não ser eleito neste... Mas associar a imagem de uma entidade como é o Infantino a uma campanha eleitoral,
Isto não poderá eventualmente trazer a outros problemas ao próprio candidato Arthur? Ele devia pensar bem nos prós e contras, mas eu sinceramente acho normal. Não pensei que se estivesse a meter ali o Gianni Infantino para influenciar, até porque os clubes sabem que não foi os diretores, a associação, a população votante, né? Podemos assim dizer, sabem que não foi o Gianni Infantino que trouxe, o Arthur Almeida que trouxe o Gianni Infantino. Mas há um material, que tal como fiz referência, que teve acesso, onde de facto o presidente de Sessanta diz afirma que foi que ele quem trouxe. conseguimos trazer o presidente da FIFA. Ele sabe, às vezes nós não sabemos de alguma coisa que ele sabe. Então, neste caso, o Se for Infantino processado, passou para além de Angola em Moçambique, possivelmente também foi por fez um périplo por África. Não era dependeu, agenda dele? Sim, não dependeu, Fazia não parte dependeu da dele. agenda do Sim, não presidente dependeu. da FIFA, fazia parte Sim. da agenda da FIFA. Agora, dizer que trouxemos o Gianni Infantino a Angola, isso é absurdo. Isso é uma frase apenas para apimentar a sua campanha e nada mais do que isso. O texto não devia ser trouxemos. Passou por aqui, recebemos. Exatamente. Recebemos, acho que encaixa. Eu estou aqui a dizer no facto de recebemos. Eu encaixa. não vi, tipo, trouxemos, não olhei aquilo, trouxemos. É tipo, recebemos aqui o presidente. É uma honra, não é? Você é presidente de uma federação e chega o presidente das federações, né? Então aqui recebemos, é no pelouro dele, no mandato dele, perdão, que o senhor cá esteve, se calhar poderá vir no outro mandato. Muito bem, muito bem. Olha, e quero mais uma vez agradecer a você que está a acompanhar esta transmissão. Por favor, vou-lhe pedir, partilhe. Partilhe para que mais pessoas possam naturalmente ver este programa, porque é algo inédito. Não? É o primeiro programa em Angola, em África, onde só mulheres comentam sobre vários assuntos ligados ao desporto. Ok? E somos os primeiros, e então é um privilégio grande poder contar consigo desse lado. Agora, Miriam, vamos fazer outra ligação, porque estamos aqui em constantes ligações, ainda mesmo sobre eleições e futebol, a nível da Federação Angolana de Futebol. Parece que temos aqui um braço de ferro entre o MINJUDE, que é o Ministério da Juventude e Desportos, e também a Comissão Eleitoral da FAF. Repare que a semana passada tivemos acesso a um documento que foi emitido pelo Ministério, na pessoa do seu diretor nacional para a Comissão Eleitoral, onde deu um parecer relativamente àquela reclamação que tinha sido apresentado pelo, não sei se digo ex-candidato ou ex-pré-candidato, mas pronto, pelo Norberto de Castro. No entanto, o Ministério analisou e disse que, no seu parecer, o Norberto pode, sim, senhora, concorrer às eleições, porque ali havia uma confusão que a Comissão Eleitoral fez sobre demissão e renúncia. Enfim, é conversa para os juristas, né? Yeah. Olha, isso é uma novela que não vai ter fim tão cedo. Eu ainda acredito que as eleições na FAF se realizam e depois surge uma outra decisão, porque assim, não acredito que Norberto de Castro venha agora a descalçar as botas. Sei que vai continuar esta luta. O Ministério da Juventude e Desporto respondeu favorável à carta endereçada pela lista de Norberto de Castro, dizendo que a Comissão Eleitoral tem de validar a candidatura de Norberto de Castro, mas a Comissão Eleitoral da Federação Angolana de Futebol veio a público dizer que o Ministério da Juventude e Desporto não tem competência para interferir na decisão da Comissão Eleitoral. Entende a Comissão Eleitoral que só tem competência para interferir nas decisões da CE o Tribunal Provincial de Luanda e a própria Assembleia Geral da Federação Angolana de Futebol. Pelo que nós sabemos, Norberto de Castro também já está a intentar ação em tribunal. E caso a resposta do tribunal seja favorável a Norberto de Castro, ainda que as eleições sejam realizadas sem ele, o resultado vai ser anular, impugnar o ato eleitoral realizado, tendo então de voltar tudo ao início. São coisas que acontecem, estão a acontecer um pouco por todas as modalidades, estas de impugnações, saídas, recursos e tudo mais. Parece moda até, né? Parece moda. Neste ano está a acontecer em muitas federações
Isso para dizer que os candidatos estão a fazer a luta extra pleito eleitoral, porque não deixam que os outros, por mínima outra coisa, avancem, para que depois, nas urnas, o eleitorado possa decidir quem é a pessoa a quem vão depositar confiança. Não confiam, na minha opinião, nas suas próprias capacidades, não confiam no seu próprio taco, então vão afastando possíveis concorrentes para que depois não tenham problemas nas urnas. Mas, como eu disse, isso é uma novela que ainda tem muita tinta para jorrar. Vamos esperar agora os próximos capítulos a nível do tribunal. E uma coisa aqui interessante é que se realmente, eu aqui falo, e se calhar na discussão entre juristas, como disse alguém, é muito difícil colocar a colher, porque para um mesmo assunto os juristas têm pontos diferentes e com bases para se defender. Então, os juristas da Comissão Eleitoral dizem alguma coisa, os juristas do Ministério dizem outra. Mas, se no caso realmente o Ministério não tiver competência para interferir nesse tipo de situação, é uma nota muito negativa para o Ministério. Porque nós sabemos que o Ministério é um órgão que deve ser isento, o Ministério é um órgão que não deve interferir na vida das associações, fora nas situações previstas por lei. Esta não está prevista por lei? Por isso é que eu disse que é um assunto que eu deixo para os juristas, porque eu não estou tão por dentro da matéria. Mas se o Ministério realmente não tiver competência para interferir nesta situação em concreto, é uma mancha que fica. Porque e se for o inverso? Deixa-me só terminar. O Ministério, como órgão que superintende o desporto, não pode nunca colocar-se nesse tipo de conversas e de debates, de não teres competência e de não tens aquilo, porque o Ministério deve ser um órgão que, quando vem a público para falar, é o dono do conhecimento e da razão. Então, aqui deve haver muita ponderação também neste assunto. Caso o Ministério tenha realmente a competência para se colocar nesta posição, então o Ministério vai fazer valer a sua posição diante da Comissão Eleitoral e tem os meios legais para tal. Muito bem. Olha, deixa-me só dizer, Solange, por favor, deixa-me dizer ao nosso amigo, à nossa amiga que nos está a acompanhar, que nós, a produção deste programa Lupa Desportiva, vamos evitar esforços no sentido de, quando de facto se justificar, trazermos para aqui, para este debate, uma jurista, ou provavelmente então um jurista, se não tivermos sucesso na primeira tentativa, para que nos possa também aqui ajudar com os parceiros, porque de facto a Miriam no que diz tem muito sentido. Estas questões jurídicas, enfim, é como se fosse o 9. Neste lado está 9 e no outro parece 6. Então, Solange Feijó, como você dizia aí muito bem... Mas também o jurista vai ter outra apreciação também, né? Porque cada um puxa a batata para a sua sardinha, cada um defende o seu cliente com nós todas as armas. Nós puxamos por Lupa Desportiva. Com todas as armas que a lei te dá, porque a lei não é assim bem exata, né? Então, mas é para dizer que o Ministério, concordo tudo com o que a Miriam disse, que o Ministério tem que fazer valer o seu nome, agora que entrou neste jogo. Mas eu entendi também o sentido do Ministério. O Ministério é mãe, por exemplo, então a ideia não é obrigar. Mas atenção, o Ministério deu um parecer, sim, deu um dar um parecer para que os filhos, quando eu disse mãe, né, para que os filhos compreendam-se, porque nós estamos mesmo à espera do tribunal, eu pelo menos à espera do tribunal que tenha um veredito neste caso, e já que a Comissão Eleitoral vem falar do jeito que vieram falar, com aquela arrogância de alguém que sabe o que está a fazer, então só o tribunal teria, eu acho, competência de dizer para que o senhor entre. Agora, o que eu penso que é de mais perigo é que se a FIFA tentar intervir, se aqui não chove, não molha, não ata, não desata, fica bem mais pesado para nós. Nós que estávamos a tentar avançar um vamos recuar, porque aquele organismo,
quando vem para aplicar as sanções, não vê prós e contras, ele só aplica. E quem poderá ficar prejudicado são as pessoas que trabalham diretamente com o desporto, com o futebol, falo dos atletas, os técnicos. Se a FIFA meter o pé a sério, nem gira-bola, se calhar, esse ano nós poderemos ter. Mas vamos ter o gira-bola ainda assim. Mas a FIFA, nesse tipo de questões das eleições a nível dos órgãos federativos dos países, em conflitos entre cidadãos da mesma nacionalidade, a FIFA não interfere. O que a FIFA faz é, como fez, apelou a que se entendessem e que recorressem aos tribunais nacionais. A FIFA não interfere nas questões ligadas em conflitos entre cidadãos da mesma nacionalidade. Nesse tipo de situação em concreto, a FIFA o que vai fazer é orientar a que se procurem os tribunais, que são os órgãos mesmo competentes para julgar. O tribunal tem que responder até dia 30, não? As eleições o tribunal já são no dia 14. Dia 30 não é agora de 30 que passou? Não sabemos qual foi a data em que Norberto de Castro e sua equipa intentou ação junto do Tribunal de Luanda. Esse assunto, esta informação não domino. Deixa-me ver aqui este documento. Mas eu acho que eu li que seria 30 de... Não, 30 era em relação à Comissão Eleitoral pronunciar-se. Okay. A Comissão Eleitoral pronunciou-se já, dizendo que não valida o parecer do Ministério da Juventude e Desporto. Agora, vamos, mesmo que se realizem as eleições no dia 14, se o Tribunal julgar procedente a ação de Norberto de Castro, então o resultado das eleições será impugnado e repete-se o pleito eleitoral. É o que vai acontecer caso o tribunal dê a razão a Norberto de Castro. São mais... É uma luta pelo futebol. Pois, será uma guerra, uma luta dispendiosa, muito tempo gasto. E porém desnecessária. São todos homens de futebol, podiam entrar todos de cara, todos de peito, cada um apresenta o seu programa, o seu projeto, e a população votante ia ver quem poderia acreditar e votar. Se não der certo, daqui a 4 anos é rápido. Lutar nas urnas. Lutar de novo. Né? As urnas eu acho que é a melhor luta, porque se o tribunal dá um parecer favorável ao Norberto de Castro, a lista do Arthur Almeida esquece. Oh, por quê? Não, porque vai parecer o quê? Que ele fez de tudo por tudo para mantê-lo fora da corrida. Então as pessoas, nós temos sensibilidade, vamos querer ficar com o injustiçado. Eu penso que será assim, porque fica complicado, é verdade. Eu já senti. E o Norberto já era o candidato do povo, né? Ele auto-intitula-se. Não, mas ele é uma pessoa que todos nós sabemos do histórico dele. É alguém que conseguiu fazer o que fez e não é uma federação que ele não vai conseguir organizar. Uma das bandeiras dele foi a juventude. Aposto na juventude. E o que nós precisamos aqui é na juventude, no escalão de formação, o que nós precisamos aqui. Então, as pessoas veem isso como também uma bandeira que ele vai acarretar para a federação. E falando de ser o candidato do povo, deixa-me dizer que só quando o Ministério divulgou, né? Divulgou não, quando nós tomamos conhecimento do parecer favorável do Ministério em relação a Norberto de Castro, as pessoas ficaram a saber por meio da imprensa e manifestaram-se. Eu li vários comentários nas redes sociais de pessoas que já davam Norberto de Castro como vencedor do pleito eleitoral depois dele ter voltado. Se um alvo a bater, né? Era um alvo a bater. Se realmente o tribunal der razão a Norberto de Castro, é o que a Solange disse. Então, ali... Vai ficar muito feia a lista, não é a C, né? Arthur Almeida, acho que é a lista B ou C. O Arthur é da lista B. É B, né? É a B. Então, vai ficar muito feia a lista B. Então, ou rezem já o tribunal não deu parecer, porque senão... Mas rezem até eu que e já disse aqui uma vez que eu não tenho nada contra o Arthur Almeida, eu preferia, se eu pudesse votar, eu votaria para a continuidade, até eu, retirava o meu voto. Muito bem. A ser assim, retirava o meu voto. Mas há alguma coisa por se dizer sobre este assunto?
Penso que está tudo dito. Vamos Vamos aguardar aguardar pelos próximos capítulos. e apelar à união. O futebol precisa estar unido. Essa desunião em nada vai engrandecer. Hoje, se o fulano, um dos candidatos, é o presidente, pode pedir auxílio aos outros, aos demais, porque afinal são pessoas que conhecem, vivem, respiram o futebol. Mas Muito vamos bem. perder. Angola já para ir é uma luta. Temos aí um cane a eliminar para o cane. Estamos com esses problemas ainda. Quem vai gerir o Catarão? E é sobre isso mesmo que vamos falar. É sobre isso do que vamos falar agora. Aqui é num esforço também da nossa produção, o engenheiro em serviço, o Osvaldo Inglês, já disponibilizou aqui para a equipa a convocatória dos Palancas Negras. Então, o treinador Pedro Gonçalves já deu a conhecer ao país e ao mundo os eleitos para a empreitada da República Democrática do Congo. E eu vou fazer aqui recurso às novas tecnologias. Aliás, nós só estamos aqui por conta delas para então anunciar aqui. Depois vou pedir a opinião aqui das minhas comentadoras. Vamos lá ver. Guarda-redes foram convocados Cadu, que joga no Espinho de Portugal, António Dominique, do Petro de Luanda, Hugo Marques, do Farense. Eu já mando para vocês daqui a pouco. Deixa-me só ler para os nossos amigos. É preferível que eu mande para vocês e assim vocês acompanham na medida em que vou fazendo a leitura. É rápido. Nós trabalhamos assim, aqui é tudo digital. É tudo digital, pronto. E as minhas colegas já têm. E vamos lá nós então ver. Dizia eu, o treinador Pedro Gonçalves convocou para a baliza angolana os guarda-redes Aldo Monteiro Cadu, que joga no Espião de Portugal, António Dominique, do Petro Atlético de Luanda, ainda Hugo Marques, que joga atualmente no Farense, que está a disputar a Primeira Liga Portuguesa. Quanto aos centrais, temos o Anderson Lukoc. O Anderson Lukoc joga na Armínia da Alemanha. Temos o Bastos Kassanga, que de resto é um habitué, agora que deixou a Lazio e rumou para Al-Hain da Arábia Saudita. Temos o Diógenes, que é do Petro Atlético de Luanda. Inácio Santos, este joga no Cluj da Roménia. Temos Jonas Ramalho, do Girona de Espanha. Jonathan Boatum, que joga na Bélgica. Temos o José Matuila, que é do Petro Atlético de Luanda. Núrio Fortuna, do Ghent da Bélgica. Salomão Troco, ou simplesmente Pais, o que é do 1º de agosto. Bem, estes são os médios. Vamos agora olhar para os avançados. Vamos olhar agora para os médios. Estávamos aqui a olhar os defesas. Vamos agora para os médios. Bem, Ambrosino Salvador, Ozine, estes são avançados. Temos aqui que olhar para os médios. Enfim, isto aqui está uma confusão, mas pronto, vamos aqui anunciar. Ambrosino Salvador, ou simplesmente Zine, é do 1º de agosto. Cristóvão Paciência Mabululo é do 1º de agosto. Fábio Abreu é do Al-Batin da Arábia Saudita, ele daqui a pouco vai falar também aqui no nosso programa. Hermenegildo Bartolomeu, ou simplesmente Geraldo, que brilhou na conquista do campeonato egípcio na sua equipa Al-Ahly do Egito, nesse caso. O Gelson Dalla, que é do Rio Ave. O Manuel Afonso, ou simplesmente Ari Papel, que assinou com o Ismail do Egito. Também vamos abordar sobre este contrato de Ari Papel. Ainda temos Mateus da Costa, o capitão Mateus, que tem nesta altura 36 anos e está a jogar no Panafiel e luta para subir à 1ª divisão portuguesa. E Vladimir Félix, ou simplesmente Vá. Falávamos dos médios, vamos continuar. Temos o Fred, que joga no Antalya Spor da Turquia, Edgar André do Sion da Suíça, Felício João Milson, que é do Marítimo, treinado pelo português, que também já orientou a seleção. Português? Não, é luso-angolano, né? Que já orientou a seleção a um nacional. Depois temos aqui, para além do Milson, o Eri Nilson do Carmo, que agora está no 1º de agosto, portanto deixou o Petro Atlético de Luanda. E por último, temos o Show, que está ao serviço de Boa Vista, e o Vladimiro Lameira, ou simplesmente Estrela, que está sem clube. Bem,
Meus amigos, está aqui apresentada a convocatória dos Palancas Negras. Muito obrigado também ao nosso técnico em serviço, o nosso engenheiro, que numa gentileza conseguiu rápido, depois de ter sido lançada a convocatória, e ele mandou para aqui para nós e partilharmos consigo. Bem, esta convocatória, no fundo, não fugiu à anterior. Portanto, algumas mexidas. Algumas mexidas. Mas poucas. Algumas saídas e algumas entradas. Com as vossas lupas, vamos lá olhar, com a vossa lupa desportiva, vamos lá olhar para esta convocatória. É uma convocatória boa, é uma convocatória que garante alguma esperança para aquilo que nós queremos que seja apresentado em campo no dia 14 em Kinshasa e no dia 17 aqui em Luanda. Olhando para os guarda-redes, continuam os três. O Cadu, Dominique e o Hugo Marques. Estão os três, os dois em particular, o Cadu e o Hugo Marques, com campeonatos nas pernas. O Dominique agora aqui a fazer este quadrangular realizado em Luanda. Olhando aqui para a defesa, também temos atletas aqui que já jogam. O Paiso do 1º de agosto, que falhou a primeira ida, volta a ser chamado pelo técnico Pedro Gonçalves. Aqui o Pedro Gonçalves a mostrar que quer realmente este atleta. E não foi porque é o Paiso quando Olha, não foi porque supostamente, como sabemos, a FAF anunciou um documento a dizer que os atletas haviam testado positivo. A Covid-19. O atleta, depois de alguns dias... Atletas, depois de alguns dias, publicaram nas suas redes sociais testes negativos à Covid-19 e afirmaram ainda que não chegaram a receber o resultado positivo da Covid, que a FAF afirmou que eles haviam testado. Não receberam. Mas essa é uma controvérsia que eu tive a analisar. Não sei se é possível, porque a FAF é de todo interessada que estes estejam a jogar na seleção. Há quem diga, nós não temos provas, mas o que realmente aconteceu é que os atletas vieram a público mostrar resultados negativos à Covid-19. Há quem diga que a FAF quis economizar dos 6 que Pedro Gonçalves convocou da Angola, foram 3. Há quem diga que foi uma economizar com uma quê? Com passagens e alojamentos e testes, por aí. Mas nós, o que é verdade é que a própria Federação Angolana é uma coisa, nós em Angola comunicamos mal. Muito e mal. para evitar esse tipo de especulações que estamos aqui neste momento a fazer, porque eu como cidadã também tenho de pensar e sou livre de expressar aquilo que eu penso. Para evitar esse tipo de situações, a FAF tem que comunicar. É que a FAF fez o comunicado a dizer que os atletas haviam testado positivo à Covid-19 e quando os atletas desmentiram nas suas redes sociais, apresentando testes negativos à Covid, a FAF não veio mostrar os testes positivos, nem prestou nenhuma declaração. Então, mas era de facto necessário? Era necessário, porque se criou uma polêmica. É uma polêmica necessário, que pode... Porque se eu digo que a Solange, por exemplo, roubou, e a Solange vem e depois mostra o seu extrato de conta e diz: está aqui a minha movimentação bancária, segundo disseram, tem X na minha conta, nos últimos 2 anos eu não recebi nenhum dinheiro. Quem disse que a Solange roubou tem de vir a público, depois ter a coragem e justificar, porque o que os atletas fizeram de facto foi defender-se. E o povo ficou de facto do lado e solidário com esses atletas que acabaram por passar a imagem de que foram injustiçados. Eu realmente vi os testes dos atletas também nas suas redes sociais, mas eu só estou a perceber. Eu só queria perceber qual o interesse da FAF nisso. Não creio que seja a passagem para 3 jogadores que ficaram... Não sei, recuso-me a acreditar que seja por isso. Por isso, que são bons jogadores, quer o Paiso, o Erenilson, mas não eram 3, né? Ari Papel também estava na lista, e o Ari Papel. Não seguiu viagem. São bons jogadores que nós tínhamos, que podiam estar lá a dar o seu melhor, embora que é um jogo, não é? Jogo amigável, mas... Eu conversava com o treinador antes, ela convoca só X, se estamos apertados em relação aos dinheiros, mas não quero que uma federação de futebol vai privar 3 jogadores de ir a Portugal. O problema é que
A federação não veio Não, nos aí está explicar o essa fator questão. da má comunicação. Exatamente. Às vezes o silêncio nos leva a crer que podemos, nós que estamos de fora, podemos acreditar que os jogadores têm razão. Sim. Quem cala? Quem cala, consente. Consente. Bem, deixa-me só aqui, Marcial, Diga. olhar Maria. para o país, o que é novamente chamado, falhou a primeira ida. Vai ser testado novamente. Vai ser testado novamente. Vai dar uma olhada nas máquinas. Testado novamente. Temos aqui, de resto, o Bastos, Anderson Lucoque, o Diógenes, o Inácio, o Jonas, o Jonathan, o José Matuila e o Núrio Fortuna, que já constavam desta lista. Os avançados. Zine vem aqui emprestar também o seu perfume, fez um golo bonito neste fim de semana no desafio entre o 1º de agosto e o Sagrada Esperança, um jovem promissor, foi o melhor marcador de Angola no Mundial Sub-17 no Brasil. O Zine já promete desde o Mundial, que nós vimos ali o menino. É um jogador muito promissor. Temos aqui o Mabululu, o Fábio Abreu, o Geraldo, Gelson, o Ari Papel, que falhou a outra ida, o Mateus, o Vá, e nos médios, Fred, este Edgar André, vem agora também aqui emprestar o seu perfume, é do Sion da Suíça. No Sion passam muitos angolanos. Estamos expectantes para vê-lo também. O Milson, o Erenilson, que falhou a primeira ida, o Show e o Estrela, que está sem clube, já esteve a treinar e deve ter convencido o técnico. Aqui salta à vista as saídas do Capita e do Zito Luvumbo. Desta convocatória. O Zito deve estar lesionado. Pois. Não será por isso? Penso que deve ser ligada à sua lesão. Não se sabe ao certo o tempo de recuperação, mas o técnico Pedro Gonçalves deve ter essa informação. Certo. E deve ser este o motivo que coloca o Zito Luvumbo de fora da convocatória. Agora, Miriam, deixa-me só, permita-me lhe interromper, eu vou passar a bola para a Solange e depois com uma trivela devolvo para si. Solange, algo que eu tenho estado também a levantar muitos questionamentos tem a ver precisamente com esta ausência pela segunda vez de Carlinhos. Pois. Carlinhos, que joga agora no Young Guns Áfricas da Tanzânia. Nós temos estado a acompanhar o jogador. É um jogador que de facto tem sido muito regular. Ele tem tido exibições ao mais alto nível. Se não marca, dá a marcar. Dá a marcar. Enfim, aquela característica quando o Carlinhos começou a despontar e que nós naturalmente notamos, ele agora está a evidenciar mais uma vez ao serviço desta equipa tanzaniana. No entanto, o que é que se passa? Por que razão é que o Carlinhos não tem lugar no meio campo da seleção angolana, ou pelo menos constar entre os eleitos? Eu acho que o nosso treinador, o Pedro Gonçalves, está com, digamos, com batata quente nas mãos. Por quê? Porque agora nós temos muitos jogadores na diáspora. Deixa-lhe dar outro pormenor para ajudar, se calhar, no que vai dizer. Vou comparar ele ao Erenilson. O Erenilson, nesta altura, não tem competição oficial. Portanto, os índices, os níveis físicos competitivos, se quisermos comparar com o Carlinhos, provavelmente o Carlinhos tenha mais, porque tem estado a competir ao mais alto nível. Erenilson tem treinado agora com sua nova equipa, que é o 1º de agosto, e jogou agora, fez o único jogo, dois jogos no outro mundo, portanto ele entra na segunda parte. Como é que é possível enquadrar isto? Porque eu acho que nós metemos na cabeça que na seleção tem que estar os mesmos, os que nos convém. Quando os técnicos começarem a perceber que na seleção tem que ir os melhores, na atualidade, nós vamos começar a ver esse tipo de coisas. Isso é uma coisa que você analisou, que o Marcial analisou, e bem analisado, bem visto, e não tem como saltar à vista do técnico. Então você, selecionador, não é para acompanhar a evolução dos jogadores daquele país que você é selecionador. Nós vimos o Carlinhos, se não marca, dá a marcar, e o pessoal na Tanzânia venera o Carlinhos porque ele chegou e correspondeu, ou está a corresponder à expectativa. Então, a seleção é um lugar para se estar os melhores no momento. Se esse campeonato aqui, ele está bom,
aproveita levar nesse momento, porque ele depois pode estar em queda e depois Exatamente. justificar-os porque é que não vai. Então nós vamos ver sempre os mesmos, vão sempre usar isso. O Ari Papel também, quando chamaram-lhe da outra vez, nem clube tinha. Foi, nem jogava. Foi para vermos que nós temos muitos jogadores na posição do Ari Papel, mesmo no exterior, na Europa, que estão a evoluir. Então há que se dar oportunidade para todos. A seleção da Angola tem que se dar, é para o povo, para os jogadores angolanos. Nem que passar por uma vez e brilhou, apareceu bem ou mal, mas tem de lá estar. Há jogadores que sonham com a seleção, já estiveram nos seus melhores, nos seus campeonatos, mas nunca viram nada. Então, Aliás, agora temos estado a ver jogadores angolanos a reclamarem nas redes sociais quando eles estavam à espera que o momento oportuno era este. Sim, porque a seleção não pode ser, o selecionador não pode ouvir de terceiros, não pode, ele tem que pesquisar, porque ele quer ganhar. Porque amanhã chamou jogadores, tem um monte de jogadores, onde até que eu nem conheço o nome, mas se estão a evoluir na Europa, se estão a evoluir, se estão a jogar. Por quê? Porque lá o desporto não parou como nós estamos aqui parados. É uma mais-valia para nós, neste momento, termos maioritariamente jogadores que estão na Europa, porque lá estão a se realizar as competições. Mas há que se ver a África. Está ali, o Carlinhos é um bom exemplo a ser dado. Vamos dizer que se calhar não convence o treinador. Vamos dar o benefício da dúvida. Se calhar não convence o treinador também. Se calhar não convence o treinador. Está a brilhar lá no Young, mas não convence o treinador. Tá. E nessa altura também o Pedro Gonçalves está com uma batata quente. Porque Angola... porque há muitos jogadores angolanos espalhados pela Europa. Isto é bom. E isso é muito bom. E todos estão a jogar, estão a lutar na primeira, segunda, terceira divisões, ou divisão, nós podemos aqui dizer, estão a jogar. Então ele tem que ser ágil, tem que acompanhar o processo. Ele e a sua equipa, não é? Tem que acompanhar o processo e a evolução dos jogadores. Não basta termos aquele tempo que nós temos na seleção, jogadores táticos. Jogam no clube ou não jogam, não sei o que, não, porque ele tem experiência. Não, nesses jogos que fizemos ali contra Moçambique, é para levar mesmo esses jogadores tipo o Zine, esses jogadores novos vão entrando para ganhar experiência, porque se os miúdos é que estão a avançar, é com os miúdos que nós vamos. Muito bem, muito. Miriam, eu estava aqui a contabilizar enquanto a Solange falava, eu estava aqui a contar mesmo. 1, 2, 3. Fico aqui com a ideia de que, aliás, acho que é o que se esperava, por isso é que aqui as opiniões de vocês foi quase que unânime, que não fugiu muito da convocatória anterior, mas desta vez temos 18 jogadores que militam lá fora, salvo erro. Pois, ainda sobre o Carlinhos, dizer que ele está num bom momento. Eu particularmente tenho acompanhado todas as jornadas, os desafios do Young Africa. Carlinhos tem sido titular, já marcou um golo, fez outras assistências pela sua equipa. E ele tem uma combinação muito interessante ali com o capitão de equipa. Mono Moro, uma coisa assim. Mono Moro e com o Lamine, o capitão de equipa do Young Africans, que tem aproveitado bem as bolas de Carlinho. Dizer aqui que eu acredito que o Pedro Gonçalves tem feito sim esse trabalho de pesquisa, de scouting, de observação, porque nós notamos nesta convocatória muitos rostos que são desconhecidos para os angolanos, atletas que estreiam-se a nível da seleção nacional, fruto também do trabalho. Eu tive a oportunidade de conversar com o Pedro Gonçalves, que ele fez durante este ano, mesmo nesse tempo de pandemia, enquanto as competições estavam paradas, ele andou a pesquisar por todos os atletas que têm sangue angolano e até aqueles que ainda não têm documentação angolana, foi já fazendo contato, solicitando que tratem a documentação angolana, que quer contar com eles para próximos compromissos, e sei que vem ainda mais atletas com o objetivo de representar Angola. Estão agora a legalizar a sua situação de nacionalidade, muitos atletas que atuam fora de Angola. Ele fez sim um deles é o esse trabalho. Bela. O Jeremy Bela já estreou.
Já Mas estreou-se. tem problemas com a documentação, por isso que não está ali nessa... Não, o Não, Jeremy Não, Bela o esteve Jeremy na última esteve convocatória. na última inclusive, convocatória. Sim, mas o houve seu algum irmão. problema dele agora para esta convocatória? Então deve ser algum problema físico, porque a nacionalidade já estava Mas toda fechada. eu li com documentação. Não, Bom, vamos investigar. vamos Sim, vamos investigar, ver mas melhor. não deve Vamos ser investigar porque para se- informarmos como tem de ser. não deve vez o ser com rato roeu o documentação, passaporte. porque se tivesse problemas com documentação não poderia fazer nem o amistoso diante Exatamente. de Moçambique. Que é uma Moçambique, data FIFA. que é uma Certo. data FIFA, então ele tinha a documentação toda preparada. Tem o seu irmão, acho que é Abdel, não estou agora certo, Bela, que também tem agora 17 anos e que este sim está a tratar de toda a documentação para nos próximos compromissos ser utilizado na seleção nacional. Dizer aqui que em relação ao Carlinhos eu penso que foi mesmo questão de opção. Pedro Gonçalves tem na mesa muitos nomes e muitos atletas está a sondar Muito e para pepino por descascar. exatamente, para selecionar apenas esses, nós vamos dar o crédito total ao treinador nas suas escolhas. São boas, poderia ter Carlinhos e outro, mas ainda assim nós Seria colocamos todo o crédito nesta convocatória feita por Pedro Gonçalves, muito rica, e tenho a certeza que o jovem Carlinhos, com o trabalho que está a fazer, vai merecer futuramente as chamadas à seleção nacional. O que é que se passa com o nosso Wilson Eduardo? O Wilson não está nesta convocatória, também é opção técnica, Solange Feijó. Ok. O Bruno Gaspar também é muito que já não vem para a seleção, não é? Mas eu estou O Wilson aqui... Eduardo O está a O Wilson jogar. Eduardo não está na O convocatória. Wilson Eduardo, ele está a jogar no Na Arábia Está a jogar Saudita. Arábia Saudita também. na mesma equipa que está agora O o Fábio O Abreu. Fábio Exatamente. Abreu. Tem yeah. jogado, é um atleta regular. Voltando ao que eu disse há pouco tempo, acho que é mesmo uma questão de opção, de escolha no momento do técnico Pedro Gonçalves, que está a avaliar a cada um destes atletas o seu desempenho. Não quer dizer, como já dissemos e o próprio técnico disse, que quem não foi chamado no amistoso e agora nesta convocatória Esteja para os Jogos efetivamente Adueiros de fora, né? esteja efetivamente fora. Não, a seleção não é estática, a seleção é dinâmica. E para este duplo compromisso, este é o grupo escolhido, para outros atletas também, porque é o que vimos aqui, atletas que estiveram no estágio, por exemplo, alguns já não estão aqui nesta seleção para defrontar a República Democrática do Congo. Está tudo em aberto, tanto para o Wilson, para o Carlinhos e para outros jogadores que para estão o por aí. próprio Evandro Brandão, porque se vemos aqui Estrela, que está sem clube neste momento, o Evandro deixou há pouco tempo o seu clube em Israel, mas está em Portugal, também poderia ser chamado porque tem feito os seus trabalhos tal como a Estrela está a fazer. Então a seleção está aberta a todos e pensamos que nos próximos compromissos vamos ainda ver outros rostos nesta seleção, porque hoje nós podemos dizer que Angola tem muitas opções lá fora e aqui dentro para darem o seu perfume aos palancas negras. Muito bem. E Solange, quando vamos começarem tentar... a corrigir a bola, aí é que vai ver, porque muitos outros bons jogadores vão se revelar no campeonato e também fazer parte da seleção. Muito bem. Olha, são quase mesmo 16 horas, tempo de Angola. Provavelmente 15 nesta altura, tempo de Portugal continental, mais 1 hora em Moçambique. Queremos agradecer mais uma vez a si que está a acompanhar a nossa transmissão. Nós, naturalmente, estamos aqui com vários assuntos que são do seu interesse e a serem vistos aqui pelas nossas comentadoras com uma lupa muito grande, como o outro diz. E para fecharmos, Solange, vamos olhar para o jogo fechar o quê? propriamente, para fecharmos esta abordagem da seleção. Eu sei que o programa está bom e a Solange está a gostar. Não foi minha intenção lhe assustar. Angola é o último no grupo, portanto, nunca foi fácil jogarmos com a República Democrática do Congo e, sobretudo, os resultados, bem, são mais positivos para eles do que para nós, concretamente. E desta feita vai ser em Kinshasa. Claro que a CAF não autorizou o público, mas é possível que um ou outro lá esteja a gritar e apoiar a equipa. E se isto não acontecer, mas ainda assim eu penso que o Congo não se vai sentir inibido.
Como é que prevês esta partida? Bem, eu prevejo um bom jogo. Eu acredito muito na escolha do técnico, que são jogadores já tarimbados, alguns com muita experiência. Eu penso que o Congo também, pelo que eu tenho acompanhado, não está assim na melhor forma. Na melhor forma. Então acho que é hora da Angola tentar redimir-se um pouco diante do Congo. Eu vejo um bom jogo, um grande jogo, onde as duas seleções vão lutar ao máximo para que se possam avançar, e nós temos que lutar 2 vezes ou 3 vezes mais que o Congo, porque nós, se perdermos esse jogo, vamos dizer, podemos considerar um bye-bye, não é? Para o CAN. Então, nós temos que ir a dobrar, esquecer quem é o Congo, que nós temos algumas desvantagens com eles. Então, é ir com a mão na massa para podermos fazer o contrário. Do contrário, estaremos fora da competição. Então é uma competição que nós queremos fazer parte, porque os nossos jogadores que estão lá fora, alguns que a Miriam citou aqui, também querem fazer parte da Angola, querem ver a Angola numa competição africana, numa competição internacional, e eu penso que eles vão dar o seu melhor para... Vamos aproveitar esta fase que eu já tive muito mais medo do Congo, mas hoje, na altura do Lualua? Na altura do Lualua, na altura como é o nome dele? O Congo era uma seleção que... Do Tresor Mputumabi. Que dava medo. O Congo era uma seleção, vamos jogar com o Congo. E eu tive tanta expectativa com o Congo. Acho que foi o Mundial de 2014, se não estou em erro. Eu tive muita expectativa com o Congo. Em 2018, no CAN de 2000... O último CAN foi em 2018, não? O último CAN foi em 2018. O CAN, eu vi o Congo. Salvo erro, 19. Sim, eu comecei a ver, esta seleção, eu controlo muito o Congo, eu digo, essa seleção já está mesmo bem ao nosso nível. Então, também não estou acompanhando bem agora na atualidade, mas eu sei que a Angola pode chegar e fazer diferente, porque nós precisamos mesmo. Os jogadores têm que ir com fé, força, raça, atitude. Tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Não é que for amarrar os chefes da palanca negra. É o dia do fim, é o dia do fim. Então temos que ir com tudo. Com tudo. Miriam, a República Democrática do Congo, apesar de jogar em casa, há uma baixa aqui que não pode passar despercebido para nós. Trata-se da lesão de um grande craque deles, deixa-me só recordar-me aqui o nome, trata-se de Jackson Muleka. O jovem jogador... Este moleca... Eu prefiro dizer como eles dizem, moleca. O moleca, como o Vasquiguri diz, já criou muitas dificuldades à seleção angolana, e não só aos nossos embaixadores nas afrotaças também, porque tem aprontado das suas. É uma baixa de vulto, mas ainda assim a RDC é uma seleção muito forte. Independentemente das contrariedades que pode-se apresentar, de baixas e da própria forma física dos atletas, a República Democrática do Congo é uma seleção bastante forte. Angola conhece bem o adversário. E depois o Congo tem uma coisa, Miriam, a nível individual aquilo é tipo o Brasil da África, muitos craques. Muitos craques. É uma seleção... Se não vencer pelo coletivo, um atleta resolve a partida no ápice. No ápice, é verdade. E Angola tem noção disso, porque Angola conhece bem o vizinho congolês, já pregou muitas partidas da seleção angolana, e se não conhecermos o adversário, seríamos distraídos. Não é o nosso caso. O próprio treinador, os próprios atletas têm noção de quão difícil será, principalmente o primeiro jogo, já no próximo sábado, no dia 14, porque será em Kinshasa. Jogar com a República Democrática do Congo já é difícil, porque o calor da República Democrática do Congo não se sente só nas 4 linhas, sente-se nas bancadas. Este ano será diferente, porque será a porta fechada, mas ainda assim eu sei que a torcida congolesa pelas ruas, pelas casas onde estiverem a assistir à partida, à porta do estádio, estarão certamente lá alguns curiosos
para empurrar a sua equipa, e estando a jogar em casa vai ser verdadeiramente complicado para Angola. Teremos aqui no dia... O que eu espero, sim, da Angola, é que no dia 14 a nossa seleção faça um jogo que permita não sofrer muitos golos lá. Não sofremos golos. Que saiamos de Kinshasa se não conseguirmos, na previsão mais pessimista, se não conseguirmos vencer, que pelo menos não permitamos que eles marquem, saímos de lá com um resultado nulo, 0-0, para que no dia 17, aqui no 11 de novembro, com a nossa força, com o nosso calor, com o nosso solo, o nosso clima, que não é muito diferente do deles, sim, mas não é muito tem... Apesar de que Luanda, por ser litoral, exatamente, acaba por ter alguma diferença mínima, sim, mas que no dia 17, aqui em casa, consigamos então fechar com checkmate, pelo menos esta fase, para ver se saímos do último lugar do grupo. Porque se Angola não conseguir, agora neste duplo compromisso com os nossos irmãos do Congo, pontuar, fica muito, mas muito difícil e complicado este apuramento para o CAN do próximo ano. Mas com este grupo nós temos confiança, temos certeza que os nossos rapazes voltarão de Kinshasa com um resultado positivo na bagagem. Esse grupo tem que lutar com sangue, suor e lágrimas. Porque lembrar na katana, na enxada. É pegar na katana aqui, esse é tipo uma fênix, quando achar que está esgotado, que tem que renascer de novo, até o árbitro dizer para, final do jogo, tá a perceber? Sim. O Congo joga. Tem muitos nomes para além deste menino, já que são molecada, tem o Cedric, o Cambu. O Congo, eles têm uma particularidade, como disseste bem, o Brasil da África. Sim, quando disse que o Congo está assim, não está uma seleção, não está aquela seleção do Congo que eu sempre vi. Já dá para Angola chegar e furar, mas para isso, como eles já jogam muito, nós temos que jogar tudo ou nada. É possível, com fé, atitude, principalmente atitude, e não esmorecer. Nós gostamos muito de esmorecer. Quando chega já intervalo, meia parte do segundo tempo, já queremos... O cansaço já vem à tona, né? Qualquer um jogador, o cansaço... Nós ali temos que estar fresco. Ali temos que estar fresco, temos que ir com tudo. Qual é o segredo para que os nossos atletas, os nossos bravos rapazes, quando estiverem naquele estádio de Kinshasa, ouvirem os gritos e fimbo na fimbo? Não vão ouvir os gritos, graças a Deus, porque vai ser a porta há prédios ali ao lado. Os moradores vão gritar. Também jogar nos coqueiros, né? Por isso é que eu disse que mesmo sem estarem no estádio, estarão então nós também vamos ter que jogar nos coqueiros. Sim, ali cada um na sua janela. Não, mas a ideia, primeiramente, é pensar que se perdermos esse jogo, é um atraso para nós, esquecemos o CAN. Não, é para esquecer. Esquecemos o CAN. Então, eu acho que isso é motivo mais do que suficiente para sempre que tivermos a esmorecer, nos reerguermos. E depois, Solange, deixa-me ajudar-te aqui com um elemento rápido. E depois é que nós, nesta altura, temos uma geração muito interessante. Repare que se isto passa, alguns já vão estar ali. Enfim, por isso que eu estou a acreditar na seleção. Por isso que eu estou a acreditar. Essa altura, muitos estão ali a ver. Essa seleção também não. Não, esta seleção aqui é para acreditar mesmo. Sim. Porque nós temos jogadores que estão lá fora a dar o seu melhor. Então nós queremos aqui também. É aqui também, né? Aqui também. Então nós queremos que eles todos juntos possam levar avante o nome da Angola. Nós temos que acreditar. Somos angolanos, temos que acreditar sempre na nossa seleção. E esta seleção que está aqui é uma seleção jovem. Muitos querem mesmo também mostrar-se para os angolanos, para mostrarem o seu lugar e ganharem o seu lugar na seleção nacional. Então, esta luta vai ser muito interessante para nós vermos. Então, quem não der luta já sabe que o Pedro Gonçalves está a mudar aí as coisas todas. Então, quem não der luta já sabe que a próxima seleção poderá não ser chamada. Então, este recado é melhor mandar para esta Câmara. Quem não der luta, caros jogadores, já sabe que a próxima seleção será coada, porque nós temos muitos jogadores a trabalharem aqui e lá fora, que o treinador vai ter que dar mesmo espaço também para se mostrar. Então, você que quer permanecer na seleção, lute. É verdade. Estamos aqui a falar do Matuila, está ali o Matuila.
O Matuila, nos jogos da seleção, no jogo da seleção, fez bem o trabalho dele. O treinador começou a ver, pá, vai buscar mais um central aonde? Não, ele como fez bem. Vai fazer dupla provavelmente com Bastos. O Bastos tinha lesão, né, naquele jogo, agora já Bastos. Já tá bom. Aí vai ser uma dupla arrepiante, Bastos e Matuila. Vão galgar assim o seu lugar ali na seleção. Então, é fazendo bons jogos atrás de bons jogos. Nós não podemos ter aquele tipo de jogador, hoje está a 80, mas está a 8, esquece. Hoje está a 80. Há aqueles dias menos bons, né, claro, né, para qualquer uma pessoa, mas não pode ser de 80 para 8, pode ser de 80 para 60, para 70. Muito bem, Solange Feijó. Temos pouco tempo, estamos já naquela fase, naturalmente, o relógio já começa a apitar e estávamos aqui a olhar para a convocatória dos Palancas Negras. O selecionador Pedro Gonçalves anunciou na tarde desta segunda-feira os eleitos para o compromisso com a República Democrática do Congo, partida que vai acontecer em Kinshasa, em casa do adversário, neste contexto, e no dia 17 Angola vai receber aqui, portanto, a República Democrática do Congo. Bom, sobre este assunto, naturalmente, teremos muito mais para podermos falar, mas numa próxima oportunidade. É hora para podermos abordar uma outra questão que preparamos para hoje. Fábio Abreu vai de vento em popa. Fábio Abreu, portanto, como nós sabemos, agora está num clube novo. Deixou a formação portuguesa do Moreirense, agora está a representar o Al Rabin. Eu penso que Halbatin. Halbatin, enfim, isto é árabe. Eu até percebo e falo alemão, um bocadinho inglês agora. Árabe é duro, mas pronto. Está numa formação nova, está a adaptar-se ali a uma realidade que é completamente distinta, naturalmente, à portuguesa, onde ele andou a atuar. E preparamos algo para si e vamos então chamar o Fábio Abreu para que ele conte este seu momento. Fábio Abreu, seja bem-vindo, companheiro. Boa tarde a todos os telespectadores da Lupa Desportiva. Boa tarde também às senhoras que estão todas no estúdio. Queria agradecer o vosso convite. Estou muito agradecido por estar aqui no vosso programa, que é novo, e que Deus abençoe neste programa e que corra tudo bem e que tenham muito sucesso. Bem, falar um bocado da minha carreira, né? Que nos últimos 3 anos tem corrido muito bem, com golos, subindo, dando um passo de cada vez. Comecei no Penafiel, fiz duas boas épocas no Penafiel, com 20 golos em 2 épocas. Depois fui para o Moreirense, fiz uma excelente época, que só Deus sabe como, né? Foi uma grande época minha e dos meus colegas da equipa técnica, e foi isso, através dessa grande época, que aconteceu a minha transferência para a Arábia Saudita, no país onde eu estou agora. Não estava à espera, né? Foi uma surpresa, porque houve muitas sondagens, mas muitos clubes não chegaram ao valor que o Moreirense queria. E nesse caso as coisas não dependiam só de mim, dependiam do clube também, porque houve, não posso, sem mentir, houve boas propostas para mim, mas foram só boas propostas para mim e para o clube não. E faz parte do desporto. Graças a Deus estou aqui, estou feliz no Albatin, um clube que sei que eu sempre fui a primeira opção de avançado do presidente, de muitos dirigentes, e eles até disseram-me isso logo que eu cheguei. Fui bem recebido, é uma cidade boa, uma cidade tranquila, para eu viver aqui com a minha família, e está correndo tudo bem. Eu não podia ter pedido uma estreia melhor. Depois de 2 semanas complicadas em negociações e carta internacional e etc. Finalmente, graças a Deus, consegui poder jogar o jogo passado, né? E a equipa veio de 2 derrotas, e eu entrar na equipa
o meu primeiro jogo em casa, à frente dos presidentes, à frente dos diretores, poder fazer um grande jogo como eu fiz, com um golo e com a vitória, foi algo mesmo especial. E é claro que quero dar continuidade a esse trabalho, trabalhar dia após dia, duro, como tenho feito nestes últimos anos, para alcançar os objetivos que eu quero na minha carreira. Na minha carreira, como no clube e como na seleção também, que estamos quase falta pouco tempo para entrarmos na seleção, nos jogos a contar para o CAN, e creio que a equipa está pronta, o pessoal, a malta nova, quem for convocado, sei que vai de corpo, alma e espírito e vamos dar a volta nesta situação. Tivemos 2 derrotas no CAN, começamos com 2 derrotas, mas nada acabou, tudo é possível, como eu tenho dito sempre, tudo é possível, temos é que acreditar no nosso talento, acreditar no trabalho do Mister, da seleção e irmos à luta, só assim é que vamos alcançar coisas boas. Tivemos um bom estágio em Portugal, infelizmente só fizemos um jogo com Moçambique, mas sei que o pessoal preparou-se muito bem para os jogos, viu-se naquela vitória 3-0 contra Moçambique, mas temos que ter os pés bem assentes no chão, os pés bem assentes na terra, que não somos a melhor seleção da África, temos a noção, e o Mister também, é como o Mister diz, não somos a melhor seleção da África, mas queremos ser, e vamos trabalhar para isso. Agora, cada coisa tem o seu passo, tem muito pessoal novo, muita gente jovem, que está a entrar agora na seleção, e passo a passo vamos alcançar coisas muito boas. E eu que espero continuar a fazer golos, vou trabalhar para isso, para ajudar o nosso país a chegar ao patamar mais alto possível, que é um CAN, é uma Copa do Mundo, nada é impossível, é só trabalhar que vamos alcançar. Quero agradecer o convite mais uma vez e um abraço a todos. Obrigado. E aqui estas senhoras com uma lupa observam tudo aquilo que não é visível ao olho nu. Este Fábio Abreu, que agora está numa equipa nova, aliás, deixa dizer que ele mesmo na sua estreia fez um golo, acredito que foi no minuto 38 da etapa inicial, portanto é o Fábio Abreu que mostra aqui o seu bom momento, a sua boa forma desportiva. Aliás, já para o próximo jogo, a equipa dele, o Albatin, vai acontecer na próxima sexta-feira, portanto, dia 6 deste mês. Este Albatin, que está na 13ª posição com apenas 3 pontos, enfim, em 3 jornadas, portanto, já perdeu os 2 primeiros jogos e neste último, neste caso até o momento, a equipa conseguiu então a sua primeira vitória, soma 3 pontos. Miriam, bem, o Fábio Abreu aqui, aliás, ele é número 9 na sua equipa, de facto é o número 9 que a seleção angolana tem, podemos assim dizer. Pois, é uma mais-valia para a nossa seleção, é dos melhores atletas que temos na atualidade. Foi um jogador excelente na época passada a nível do Moreirense, fez o seu jogo de estreia, como já se disse aqui, no fim de semana e entrou logo a marcar. É uma valia para Pedro Gonçalves e nós contamos com o Fábio Abreu, com os seus golos, que serão muito importantes neste desafio diante da República Democrática do Congo. Como já se disse aqui, Fábio Abreu e outros atletas que estão nesta convocatória dão-nos garantias claras, tanto no eixo defensivo, a baliza, os médios, os avançados, de que Angola sairá deste duplo compromisso com um bom resultado. Bem, muito rapidamente. Por isso que eu acredito nessa seleção. Temos jogadores que podem ir lutar de igual para igual
com o Congo. Kinshasa, né? Com RDC, no caso. Com a RDC. Então, avante. Avante, diz Solange Feijó. Vamos ir aqui olhar para uma outra modalidade, que no caso, Mas deixando antes, o futebol. desculpa, Diga, Solange, diga. Antes que falemos de outras modalidades, queria mais uma vez, o Batunina já fez isso, eu queria felicitar e agradecer pelo Geraldo ter levantado cada vez mais o nome de Angola. O Geraldo está no Al-Ahly. O 31º título do Al-Ahly. Sim, primeiro título do Al-Ahly, o segundo campeonato consecutivo. Com Geraldo. Com Geraldo, então é um feito que deve ser... Olha, nós aqui tínhamos que ser a semelhança de Portugal. Portugal parece na que promoção cansa dos seus jogadores. Na promoção dos jogadores. Às vezes até irrita-me, sabe? Às vezes até irrita-me, mas depois eu sinto e dou conta por que eles fazem isso e eu agora apoio eles, tá bom? Conhece, e sem dizer nome porque eles não pagaram publicidade, conhece a marca de refrigerante mais conhecida no mundo? Sabe qual é? Sei. E sabe porque é que eles até agora continuam a publicitar, apesar de serem os mais conhecidos? Yeah. Pois é. Aquilo que você vê, você não esquece. Aquilo Não que você esquece. viu hoje, amanhã, Pois eventualmente é. poderá E esquecer. os órgãos de comunicação deviam fazer um barulho, porque o Geraldo fez parte e marcou um golo. Marcou o segundo Marcou o golo. segundo golo para a sua equipa, Aos no 8 Al-Ahly. minutos. Aos 18 minutos, marcou, o Al-Ahly entrou a marcar, marcou o primeiro minuto do desafio. Aos 18 marcou Geraldo e depois completou o placar aos 36 minutos. Ainda na primeira parte, o Al-Ahly firmou esta vitória do campeonato fora de portas. O Al-Ahly que venceu o campeonato egípcio com 86 pontos contra 71 do Zamalek. E é uma vitória, como a Solange disse, para um angolano que fez parte desta consagração pelo segundo ano consecutivo e marcou no E jogo. está na nossa seleção, tá vendo? Por isso que eu disse, temos tudo para acreditar. Está na nossa seleção, Geraldo foi convocado. E quem também está na nossa seleção, e porque foi convocado hoje, temos mesmo que aproveitar o tempo. Não podemos sair sem abordar este assunto, porque por acaso já estava eu a mudar-me para uma outra modalidade. ok. O Ari Papel. Ok. Depois de muitas lengas, vai aqui porque não assinou, porque assinou. Finalmente, agora o contrato parece que é válido com Ismael. Com o Ismael. Já foi assinado, o Ari Já Papel já está lá. A direção é Felizmente. séria. Já foi apresentado, Sim, já foi apresentado. E vai jogar por um dos Ismael. rivais também do Zamalek, Do Zamalek. que aplicou a primeira rasteira a Ari Papel. Depois da assinatura do contrato, o clube egípcio, com razões ainda desconhecidas, não cumpriu o contrato, ficou sem pagar 3 meses do salário do atleta. O diretor desportivo já não atendia nem respondia às mensagens do Ari. Como profissional que é, com o seu agente, procuraram outros caminhos. Foram então ao Al Tawan, acho que é assim a exatamente, pronúncia, da Arábia Saudita, e que postos na Arábia Saudita, o clube saudita diz que havia inscrito estrangeiros a mais, aplicando então outra rasteira Ari Papel, mas como já havia esta proposta também do Ismael, Ari e o seu agente deslocaram-se para o Egito, assinaram o contrato por uma temporada e já foi apresentado. Vamos esperar que Ari jogue, que se estabeleça no Ismael, que conquiste o seu espaço e que nos orgulhe. Muito bem. Solange, a componente psicológica do atleta, como é que está? Daquelas pessoas que fiquei um pouco cética quanto a estas equipas onde o Ari estava para jogar. Por quê? O envolvimento todo dele. Um jogador da craveira do Ari Papel, para nós aqui em Angola, já deveria ter uma equipa a trabalhar para ele. As declarações feitas na altura do Zamalek, né? Pelo atleta, o Ari, não podia ser o Ari em momento o algum Ari a falar. parecia que estava a lamentar, a pedinchar para estar no Zamalek. Eu liguei, o diretor não me atendeu, fiz os meus pedidos. Em momento algum o jogador tem de falar sobre essas questões. Ficou uma coisa assim Tem que ser muito... o agente, ficou uma coisa empresário, muito amadora que eu fiquei assim o a perceber. advogado. O agente não tem força, não tem poder, porque o Ari nem devia se pronunciar em relação a esta questão. Se a empresa descobrisse, mas parece que o próprio Ari é que quis meter à tona a situação, mas que não fosse ele. Primeiro é desgastar a sua própria imagem aqui em Angola. Eu quando vi aquilo, vi numa página da rede social, disse...
na própria voz do jogador, ele diz, mas isso não tem a gente, não tem quem lhe aconselha. Mas também psicologicamente ele já não deve estar bem, porque parece que ali negaram, existiram duas negas, né? Duas negações. Como é que ele está nesse momento? Felizmente, não foi numa má escolha, não foi num péssimo clube. Aliás, é um dos grandes também lá no Egito. Felizmente, eu vou aqui dar toda a minha força e energia positiva para o Ari, que ele se reerga, que faça bom jogo, principalmente contra o Zamalek. Muito bem, eu acredito que também muitos angolanos nascidos nesta altura vão mesmo apoiar o Ismail e de maneira alguma o Zamalek. Olha, temos pouco tempo, eu queria também que vocês abordassem sobre o handball, provavelmente já para a próxima segunda vamos voltar a trazer este assunto, mas temos de dizer que José Amaral Júnior, ou simplesmente Maninho, que liderou a lista B, foi eleito no passado sábado com 53 votos contra 2 do seu oponente, neste caso, Zeca Venâncio. E este Maninho que vem substituir o Pedro Godinho, o senhor que fez um trabalho brilhante. Aliás, eu não conheço um angolano que não reconheça também o trabalho aqui do Pedro Godinho durante 12 anos. Certo. É um assunto que vamos naturalmente na próxima edição abordar. Mas temos já na parte final, pelo menos chamar também aqui a nossa companheira Sónia. A Sónia que está em Portugal, ela também é membro desta equipa, portanto é comentadora. Ela vai falar para nós a reeleição do Luís Filipe Vieira, ele que é presidente do Benfica. Aliás, este mandato, aquilo que foram as palavras de Luís Vieira, é que é o último. E a Sónia tem mais dados. Sónia, boa tarde, seja bem-vinda. Benfica que joga hoje. Olá, tudo bem? Primeiro de tudo quero cumprimentar toda a gente aí em estúdio. Mais uma vez o programa está a ser espetacular. Adoro ouvir mulheres a falar sobre desporto. Só para que se saiba que na realidade o desporto não é feminino nem masculino, o desporto é de quem gosta, não é? E quem gosta entende e consegue falar sobre isso, independentemente do sexo. Hoje eu vou vou analisar aqui as eleições do Benfica, que foi o momento alto do desporto desta semana em Portugal. As eleições do Benfica foram as mais participadas de sempre. Votaram nestas eleições mais de 38 mil adeptos benfiquistas, o que é um número... Primeiro, é um número extraordinário, independentemente de qualquer época, mas ainda é mais extraordinário se pensarmos que estamos a viver uma época de pandemia, em que as pessoas são aconselhadas a ficar em casa, a manterem uma distância de segurança, a usarem máscara, e de facto o que se viu nestas eleições, que começaram às 8 da manhã e só terminaram perto das 2 da manhã, foi que os adeptos benfiquistas não tiveram medo e saíram à rua para fazer valer a sua voz. Portanto, o Benfica está de parabéns, a massa associativa do Benfica está de parabéns ainda mais, porque de facto sou do Benfica e isso me envaidece, não é? E ver que houve umas eleições que foram disputadas, havia 4 listas, uma lista desistiu, do Bruno C. Carvalho. Ficaram apenas a lista A de Luís Filipe Vieira, a lista B de João Noronha Lopes e a lista D de Rui Gomes da Silva. E com estas 3 listas, ou melhor, estas 3 listas fizeram movimentar toda uma nação benfiquista que quis mostrar toda uma vitalidade e sobretudo toda uma força, porque quem votou queria votar num projeto, não é? Queria votar ou no projeto, neste caso, do Luís Filipe Vieira, que foi a lista vencedora. O presidente em funções ganhou mais um mandato. Ele estava há 6 mandatos à frente dos destinos do Sport Lisboa e Benfica, e ganhou agora mais 4 anos. Ele já disse que vai ser os últimos 4 anos que vai estar à frente do Benfica. Aliás, ele está a preparar o futuro. Convidou o Rui Costa, um nome de excelência no Benfica e um nome muito querido aos adeptos benfiquistas, para ser o vice-presidente. Portanto, a acreditar aqui que estamos a ver as coisas a longo prazo, a realidade é que Rui Costa poderá muito bem ser o próximo presidente do Benfica nas próximas eleições, e arrisco mesmo a dizer que só não será se ele não quiser participar.
Voltando aqui um bocadinho atrás aos números das eleições, portanto, Luís Filipe Vieira, a lista de Luís Filipe Vieira, porque isto é uma lista, de facto, não é só uma pessoa, o Benfica não é de uma pessoa, o Benfica é dos sócios, e neste caso os sócios votaram na lista do projeto do Luís Filipe Vieira pela continuação de um projeto. Luís Filipe Vieira ganhou as eleições com quase 63%, portanto foram 66,59% dos votantes que lhe deram mais um mandato, contra os 34,71% de João Noronha Lopes. João Noronha Lopes, que fez uma campanha muito próxima das casas do Benfica. Ele tinha um programa muito específico que resolveu mostrar junto das casas do Benfica. Portanto, isto para mim é uma questão muito, muito próxima, porque eu faço o programa das casas do Benfica, então eu sei a importância, eu consigo perceber a importância que as casas do Benfica têm junto do eleitorado benfiquista, porque de facto, na descentralização, isso é uma das coisas engraçadas da eleição, destas eleições, foi que pela primeira vez as eleições foram descentralizadas, portanto, os adeptos benfiquistas não tinham que vir a Lisboa votar, não tinham de vir ao Estádio da Luz votar. As casas do Benfica algumas abriram como sede eleitoral, onde as pessoas podiam ir manifestar o seu voto. Portanto, Noronha Lopes fez esse trabalho junto das casas e isso reverteu-lhe de facto aqui uma franja de apoio bastante razoável, que chegou quase aos 35%. Não foi o suficiente para vencer as eleições, mas mostra aqui também que há uma parte de adeptos benfiquistas que estavam um bocadinho descontentes com o rumo que o Benfica estava a tomar, e eu não falo do rumo do Benfica enquanto clube desportivo com resultados no futebol e nas modalidades. Falo de um clube desportivo com uma direção. Portanto, havia estes 35%, parece-me a mim, que votaram não contra o projeto que gera o Benfica, mas sim contra a pessoa que está à frente do Benfica. Quero eu isto dizer que os casos judiciais em que Luís Filipe Vieira viu o seu nome envolvido podem ter dado aqui um bocadinho de um anticorpo, digamos assim, porque eu falei com muita gente e muita gente me perguntava: então, e a Sónia vai votar em quem? Bom, obviamente a questão não era em quem eu ia votar, mas esta questão trazia sempre a explicação do outro lado, e normalmente o outro lado dizia-me: pois, eu vou votar em outra lista, que não a do Luís Filipe Vieira. Normalmente, por acaso, agora as eleições já passaram, portanto acho que não incorro em nenhuma inconfidência se disser que a maior parte das pessoas me falava do Noronha Lopes. Porquê? Porque Noronha Lopes era quase um voto contra a corrupção, digamos assim. A maior parte das pessoas dizia-me: eu não quero ver o Benfica associado a causas judiciais, a problemas judiciais. Pronto. Como todos sabemos, isto, graças a Deus, são só suspeições, nada está provado. Portanto, o Luís Filipe Vieira venceu e o seu projeto vai continuar. O que é facto é que Luís Filipe Vieira tem 6 mandatos para trás de obra feita. Se nós considerarmos que há 7 anos que o Benfica tem as contas positivas, se considerarmos que Luís Filipe Vieira apostou na formação, que construiu um centro de estágio, que é exemplo internacionalmente. Então nós temos aqui várias razões, não é, que levam os sócios a continuar a apoiar este projeto. Muito bem. Tivemos aqui a nossa colega Sónia Silva, a partir de Portugal, a trazer-nos aqui as informações relativas às eleições que tiveram lugar na última quinta-feira, digamos, no Reino das Águias, podemos assim dizer, onde o presidente
Luís Filipe Vieira foi reconduzido a mais um mandato e, por conseguinte, o último. Bom, Sónia contou-nos de que estas foram as eleições mais concorridas da história do Benfica. Portanto, é um dado interessante. Bem, já não temos muito mais tempo. Eu vou mesmo ter que despedir já daqui a bocado, infelizmente. Mas vamos olhar assim rapidamente para, já que estamos na página internacional, olharmos para pelo menos uma liga. Viva o Sporting! 4-0. Eu estive a ver uma imagem quanto à questão do Sporting, de um carro que acidentou, que está entre dois prédios suspenso, e de alguém que colou numa corrente, como é que é dizer, num ramal de corrente elétrica, e os 4 zeros, quer dizer, e depois havia ali uma legenda. Quer dizer, olhamos para estas 3 imagens, o 4-0 do Sporting, aquele carro que estava suspenso e da pessoa que estava presa naquele ramal de eletricidade. A pergunta era, o difícil é compreender como é que chegaram ali. Não, mas eu estou habituada. Mas o Benfica se vence hoje. Sim, o Benfica assalta a liderança. Continua com a liderança. Com mais 2 pontos em relação ao Sporting e mais 8 em relação ao Futebol Clube do Porto, que voltou a escorregar em Passos de Ferreira por 3-2. Aqui acende a confiança e novamente a alegria dos animadores do campeonato, que assim considera o Sporting. Vamos ver até quando dura esta animação toda. Mas agora o interesse é mesmo este momento mau que o Futebol Clube do Porto vive, e se o Benfica ganhar, fica agora a 8 pontos. Sabe mas que isso não eu, no jogo do Porto, com Passos de Ferreira, descobri que há muito que gostava muito de Passos de Ferreira. Há muito, né? Eu percebi que, de facto, tem uma paixão enorme pelo Passos de Ferreira. Pois, a gente está a perceber. A par do Benfica, né? Exatamente. Mas a questão... Estava logo a ver. A questão aqui é que vamos ter um campeonato daqui em diante muito mais competitivo, muito mais renhido. Dizer que estes 8 pontos não são o fim, o campeonato está ainda a começar. Sim. E em épocas passadas já tivemos o Porto com desvantagens semelhantes e a encostar e até a passar em relação ao Benfica, mas agora tem aquele sumo de vermos o Sporting ali no meio entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Vamos esperar o jogo do mais logo do Benfica. O Benfica joga às 21. Exatamente, e que se vencer assume a liderança novamente com mais 2 pontos em relação ao Sporting, mais 8 em relação ao Futebol Clube do Porto. Solange Feijão, o Real Madrid despachou, e de que maneira, o Huesca ao vencer por 4-1, perdão, e o Barcelona, eu começo a dizer que a contratação de Antoine Griezmann para mim foi desnecessária, apesar dele ter marcado o gol de empate. Eu nunca achei desnecessária. Eu achei desnecessária a dispensa do Soares. Continua a achar um ponta de lança como o Soares, eu não sei o que é que o Koeman tem. Mas o Bartomeu ainda vai ser. Acho que não foi. O Bartomeu não tem como, ele demitiu-se agora do cargo. Sim. Pois, não tem como. E para mim, acho que a própria contratação do treinador não foi a mais acertada. Não foi a mais acertada. Não foi a mais acertada. Então, o Koeman não tem capacidade para. Não foi a mais acertada. Não é o treinador do estilo de jogo do Barcelona. Não é o treinador que o Barcelona estava a precisar. Mas onde é que está a falta de humildade do Barcelona em reconhecer que, de facto, o Pep Guardiola ali ainda se calhar fazia coisas melhores? Olha, eu não acredito que seja a falta de humildade. Se calhar quem estava à frente e que agora colocou o lugar à disposição, assim não o achava, porque nós vemos as coisas de maneira diferente, mas acredito que quem vier a assumir a comissão de gestão e depois as eleições vai pensar seriamente nesta questão, porque o treinador não encaixou-se nada no sistema. Os presidentes não podem pensar que estão ali pura e simplesmente por estarem. O presidente tem que pensar à frente, tem que ser o número 1, tem que querer arriscar.
E o Bartomeu, desculpa, ele tem arriscado muito pouco, essa política muito da canteira, assim, não fica o principal. E depois estava a colocar o Messi numa situação completamente difícil. O Messi joga de uma forma muito, psicologicamente muito afetada. Está a ver quando um jogador não quer estar num sítio e meio que é obrigada, porque foi coercivo, né? A forma como impingiram os direitos, ele tem que estar no Barcelona. E depois foi tirando, e quando o Koeman chegou, foi tirando o Suárez. O Suárez é o amigo número 1 do Messi ali, é tipo, já declarou uma guerra com o Messi. E chegando com aquele problema que o Messi tinha de não sai, já não estava a sentir-se bem. Por quê? Por causa deste problema do Bartomeu, porque não contratam jogadores novos, não quer dizer, contratam jogadores novos, mas chegam lá velhos. Sim. Também quer dizer, velhos não pela idade, né? Não contratam uma altura, quer dizer, o Messi tem que ser sempre, trazem reforços, mas ele sempre tem que ser o número 1, né? É que tem que se esforçar. Então, que seja também ele a dizer, não, aquele também para me ajudar, aquele para me ajudar. E parece que essa comunicação entre eles no princípio havia, e deixou de haver. Olha, nós também ainda temos mais um minuto, pelo menos, para comunicarmos aos nossos amigos que estão a acompanhar esta transmissão, que não podemos de maneira alguma, se falarmos de Messi, não falar do Ronaldo, que depois de ter estado infectado a Covid-19, o Ronaldo desta vez não testou positivo a Covid-19, testa positivo a golos. Em grande, 2 golos. Na vitória por 4 golos da Juventus, da Juventus. A mostrar-se em grande forma, certo. Depois de recuperar da Covid-19. Mas também o Spezia é uma equipa pequenina, modesta, uma equipa modesta, que subiu mas agora são no Cálcio. Os pequeninos e os modestos que normalmente têm feito moça aos grandes, né? Então... E não fez muito também no jogo de ontem assistido, não fez muito, mas... para o Ronaldo, para quem está a vir de uma doença, é o craque que há quem diga aquele jogo Barcelona para a Liga dos Campeões, e porque é disto que vamos falar já agora, para olhar só para alguns jogos, o Barcelona só ganhou porque o Ronaldo não estava. Não creio, eu não creio que porque seja. Porque a Juventus estava sem norte, e o Ronaldo não queria meter o norte ali na Juventus. Se calhar ele tinha bússola. Tinha problema de meio campo, ali na meio campo não estava a funcionar, logo também não funcionaria para o Ronaldo, que estava mais lá à frente. Mas eu acho que o Barcelona ganhou bem. Felizmente, olha, o Barcelona. Temos mesmo de olhar para outros jogos que vão acontecer amanhã. Os jogos que não, mas eu gostava de falar volta já agora. Do 14, do golo da vitória do Arsenal frente a. Pois o Arsenal bateu o Manchester. Recorda, há muitos anos, 60 Aubameyang fez o único golo. Sem ganhar. O Arsene Wenger foi um perdedor eterno com o Manchester City, e o Mourinho já fazia disso uma picardia enorme, que ele não ganhava nunca para o Man United. Olha, hoje, com o Arteta, o Arsenal conseguiu, com o Aubameyang, um golo de penalti. Mas um jogo muito renhido, muito bem disputado, e a Liga Inglesa vale sempre a pena. Vale sempre a pena. E também vale sempre a pena agradecer a si que está a acompanhar esta nossa transmissão. De facto, vamos mesmo ter que terminar o programa, mas queria olhar para o regresso da Liga dos Clubes Campeões, que é a competição mais importante a nível daquilo que é o calendário da UEFA, pronto, dizem os ingleses, não é? Amanhã, às 18 horas, vamos ter o Shakhtar Donetsk, Mönchengladbach. É o encontro que você pode acompanhar amanhã a partir das 18 horas e 55 minutos. À mesma hora, ainda vamos ter o Lokomotiv da Rússia, Atlético de Salzburgo. Lokomotiv com o Atlético de Madrid, esse é que está correto. E depois temos o Salzburgo com o Bayern de München, ou Bayern de Munique, se preferir. E Real Madrid vai defrontar o Inter. É o jogo grande, pelo menos a esta hora. E depois temos o City Olympiacos. É assim que se pronuncia? Olympiacos, pronto. Porque isto é lá do... Isso é muita língua, grego, né? Isso é dos gregos. Vamos falar em portuguesado, que é melhor. Pois. E depois temos o Porto Atlanta. Bem, são estes alguns dos jogos da manhã, portanto, a Liga Milionária regressa e nós naturalmente também vamos regressar com outras informações. Quero mais uma vez agradecer a presença
da Miriam, ela que tem a bola toda. Temos alguma novidade no Ela que tem a bola toda? Olha, só pedir aos internautas que estão a acompanhar o programa que sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram. Ela tem a bola toda para acompanharem outras novidades do mundo do desporto. Solange Feijó. Com muita angolanidade, quero aqui aproveitar esse minuto de despedida para felicitar mais um produto angolano, que é o técnico Mário Moraes. O Mário Moraes é bicampeão numa equipa uma equipa José da de Coreia Moraes. do José de Moraes, José Moraes. perdão, bicampeão de uma equipa sul-coreana. Tá, é um angolano que também está a dar as cartas do outro lado da Ásia, né? E também quero aqui felicitar e ressaltar que é um angolano que trabalhou com José Mourinho, então nós também estamos bem entregues quanto a treinadores. E nós trabalhamos com Osvaldo Inglês, Miriam Jai, a Solange Feijó e Zola da Silva, a Sônia da Silva, idem, e queremos agradecer aqui ao Fábio Abreu por ter participado deste nosso espaço, e eu em alta consideração despeço-me. O abraço também é do Chamilson Lencastre, que esteve na assistência de produção. A próxima segunda-feira tem Lupa Desportiva, o único programa em Angola e em África onde só mulheres comentam sobre o desporto. Tchau, tchau.